Olá pessoal, estamos de volta agora com o nosso terceiro vídeo da série sobre como calcular os recipientes ao usar a encapsuladora de sachês da Ideal Equipamentos. Eu sou o professor Paludetti e nesse vídeo nós vamos falar sobre um caso no qual o médico não solicita o uso de uma base efervescente para o preparo dos sachês. Mas antes eu tenho uma dica para vocês. Antes de começar, eu sugiro a vocês que assistam ao primeiro vídeo da nossa série. Lá eu tratei de vários assuntos importantes, de vários conceitos importantes, o conceito de densidade aparente, apresentei a vocês a encapsuladeira da Ideal, tratei do conceito de técnica de nivelamento de superfície, que é o que nós vamos usar para preencher os sachês. Então eu acho muito importante que vocês assistam ao vídeo número 1 e depois ao vídeo número 2 dessa sequência que agora já conta com 3 vídeos, ok? Então vamos lá para a aula de hoje. Muito bem, essa aqui é a nossa prescrição médica. Nossa prescrição médica, neste caso, ela pede sulfato de glucosamina 1.500 mg, sulfato de condroitina 1.250 mg e recipiente QSP 1 sachê. Repare agora que, diferentemente dos outros casos em que nós tratamos no primeiro e no segundo vídeo, nesta formulação ele não está especificando que quer uma base efervescente. E nós não vamos usar base efervescente neste caso. Da mesma maneira que nos outros vídeos, ele pede 30 sachês, que o paciente tome um sachê ao dia antes de deitar durante 30 dias. Para fazer o preenchimento dos flaconetes, nós vamos usar uma técnica semelhante ao preenchimento de cápsulas, que é a técnica de nivelamento de superfície. Eu falei com detalhes dessa técnica no primeiro vídeo, mas vamos recordar aqui algumas etapas. A primeira etapa é determinar o volume ocupado pelo fármaco. Sabemos que a densidade aparente do fármaco, e a partir dela podemos então calcular o volume que o fármaco ocupa. Se a gente sabe o volume que o fármaco ocupa, se a gente subtrai o volume do fármaco do volume do flaconete, determinamos então o volume de base ou de recipiente a ser utilizado. Conhecendo o volume de recipiente ou de base e da sua densidade aparente, conseguimos então calcular a massa de base ou recipiente que será misturada com os fármacos para completar o flaconete. E aí então avaliamos para ver se, do ponto de vista farmacêutico, essa quantidade calculada está coerente. Vamos lá. Primeiro passo, como fizemos das outras vezes, vai ser adaptar a nossa receita para a manipulação. Veja, não vamos modificar a quantidade de fármaco, nem de glicosamina, nem de condroitina. Elas vão se manter exatamente como o médico prescreveram. Mas vamos adicionar aromatizante, edulcorante e acidificante. Como eu falei das outras vezes, a quantidade de cada um desses componentes é calculada em função do volume de reconstituição. Então, para o aromatizante, nós estipulamos que nós vamos trabalhar com 0,3%, ou seja, 0,3 gramas para a reconstituição em 100 ml. Para o edulcorante, vamos trabalhar com 0,08%, ou seja, 0,08 gramas para cada 100 ml de volume de reconstituição, e para o acidificante vamos trabalhar com 0,25%, ou seja, 0,25 gramas para cada 100 ml de volume de reconstituição. O edulcorante, como eu falei das outras vezes, pode ser sucralose, pode ser aspartame, pode ser uma mistura de ambos, pode ser sucralose com sacarina, pode ser aspartame com sacarina, enfim. Uma mistura deles, pode ser utilizada, mas é importante que a quantidade total de adoçante não ultrapasse esse valor para que não fique enjoativo. E o acidificante, que nós podemos usar o ácido cítrico ou o ácido tartárico, vai dar mais palatabilidade para o nosso produto. O importante aqui agora é que nós não estamos usando uma base efervescente, mas estamos usando manitol. Nós optamos pelo manitol nessa fórmula porque o manitol é um recipiente não higroscópico e hidrossolúvel. Ele pode ser substituído por celulose microcristalina, por sacarose, por lactose, dependendo das necessidades do paciente. Obviamente
Pacientes intolerantes à lactose não podemos usar lactose. Pacientes diabéticos não podemos usar sacarose. Mas, por exemplo, se o paciente puder usar sacarose, não há problema. Podemos utilizá-la também. Os cálculos são muito semelhantes. Neste caso aqui, vamos utilizar o manitol. No caso do manitol, temos que ter apenas um pequeno cuidado de não usarmos quantidades muito grandes, porque aí a ingestão de quantidades grandes de manitol de uma única vez pode causar o amolecimento das fezes do paciente, e a gente não quer isso, tá? Então vamos lá. Uma vez que nós acertamos a nossa formulação, nós podemos passar para a etapa de cálculos. Os cálculos são bem simples, né? Como eu já falei das outras vezes, nos vídeos 1 e 2, sabendo se a massa de fármaco e conhecendo sua densidade aparente, nós podemos determinar o volume ocupado. Como a densidade aparente é a massa sobre o volume aparente, como a massa de sulfato de glicosamina é 1,5 gramas e a densidade aparente dele é 0,64 gramas por ml, aplicando essas informações na fórmula, densidade aparente é massa sobre volume aparente, nós vamos encontrar um volume de 2,34 ml. A mesma coisa nós fazemos com a condroitina e com todos os outros componentes da formulação. Aplicando-se na fórmula, por exemplo, a massa de edulcorante 0,8 gramas e a densidade aparente do edulcorante 0,39 gramas por ml, nós chegamos à conclusão que o volume ocupado pelo edulcorante é de 0,19 ml. Se nós somarmos todos esses volumes, nós vamos encontrar um volume final de 5,77 ml. Quando nós comparamos o volume encontrado de 5,77 ml com os flaconetes disponíveis, nós percebemos que no flaconete de 5 ml esse volume não cabe, ou seja, o volume de pós obtido ultrapassa a quantidade que esse flaconete poderia conter. Então nós vamos utilizar um flaconete de 7,5 ml. Portanto, nós iremos necessitar de 1,73 ml para completar o volume do flaconete, ou seja, 7,5 ml, que é o volume do flaconete, menos 5,77 ml, que é o volume ocupado pelos pós. Esse resultado, 1,73 ml, é a quantidade de recipiente, no caso o manitol, que terá que ser utilizada. Então, como nós falamos, nós vamos usar manitol para completar o volume dos flaconetes. A gente sabe que a densidade aparente do manitol é 0,687 gramas por ml. E como a gente calculou que serão necessários 1,77 ml de manitol, e sabendo que a densidade aparente é a massa sobre o volume aparente, então, se a gente aplicar os dados que a gente tem aqui na fórmula, a gente vai perceber que a densidade aparente é 0,687, a massa nós vamos determinar dividido por 1,77, que é a quantidade de manitol que é necessária para preencher o flaconete. Fazendo essa continha, a gente vai perceber que a massa de manitol é 1,22 gramas. Então, essa aqui vai ser a massa necessária de manitol para se atender à prescrição e preencher totalmente o volume do flaconete. Então, a nossa receita, no final, ela vai ficar desta forma. Ó. Sulfato de glicosamina, 1,5 gramas, que foi prescrito pelo médico. Sulfato de condroitina, 1,2 gramas, que foi prescrito pelo médico. Aromatizante, 0,3 gramas, que a gente já definiu e explicou os critérios. O edulcorante 0,08, o acidificante e aqui, para completar esse flaconete, serão necessários 1,22 gramas apenas de manitol. Uma vez que a nossa receita esteja completa, nós vamos pesar todos os componentes, né, fazer a nossa mistura completa, colocar os flaconetes na base do suporte e espalhar o pó cuidadosamente sobre a superfície, utilizando a técnica de nivelamento de superfície. Como eu falei nos outros vídeos, é importante que a gente coloque o pó aos poucos, evitando colocar todo o pó de uma vez, porque senão alguns flaconetes ficarão mais cheios que os outros.
a gente vai colocando por igual e se eventualmente tiver algum que esteja mais vazio, a gente vai primeiro colocar neles antes de colocar todo o restante de pó. Depois de tudo nivelado, caso ainda reste alguma pequena quantidade de pó, a gente pode apertar o pó um pouco, né? A gente pode socar o pó um pouco, como o pessoal gosta de falar, para acomodar esta pequena quantidade extra. E para isso a gente pode usar a tampinha dos flaconetes. É importante a gente não bater encapsulador, eu já falei isso nos outros vídeos e reforço aqui, porque os flaconetes são muito levinhos e eles podem pular na hora que você bate. Então o ideal é que você aperte usando a própria tampinha. Depois de tudo acondicionado, a gente fecha os flaconetes com as tampinhas e coloca esses flaconetes em um recipiente. Ou então, antes mesmo de tampar, nós podemos usar os flaconetes para encher sachês aluminizados e selar, conforme a sua preferência. No próximo vídeo, a gente vai mudar um pouco a nossa formulação. A gente vai falar sobre formulações que precisam de mais água, mais líquido de reconstituição e formulações diferentes, com aminoácidos e com substâncias ativas, por exemplo, derivadas de plantas ou ativos farmacêuticos que não são necessariamente medicamentos. Então não percam o vídeo número 4. Um grande abraço e até lá para todos. Tchau!